E vamos dar início, então, gente, à nossa aula de hoje, da disciplina de Seminários de Pesquisa em Ciências Criminais. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Chiavelli Fatienda Falavinho, que foi nossa aluna, né, de mestrado e doutorado, foi uma aluna brilhante no PPG em Ciências Criminais, fez uma carreira brilhante e atualmente ela é professora na Universidade Federal de Santa Catarina. E como nós temos feito, né, temos convidado nessa disciplina pesquisadores que têm trabalhado com metodologias diferenciadas ou com objetos de pesquisa originais, e a Chiavelli ela se tornou uma referência no estudo da racionalidade legislativa em matéria penal, que é um tema que na época, inclusive eu acho, né, Chiavelli, que tu foste minha aluna, tinha pouca gente trabalhando com isso no Brasil. Eu tentava fazer alguma coisa a partir da criminologia, né? Na minha tese mesmo eu trabalhei um pouco sobre isso, mas eu tinha tido contato com esse debate na Espanha, quando eu tive lá em Barcelona um período, né? E aí tu também fizeste aí um caminho para buscar esse referencial e olhar para a discussão no Brasil a respeito desse tema, né? Então eu já vou te passar a palavra, porque eu sei que tu tem pouco tempo, e aí tu pode falar um pouco sobre a tua trajetória como pesquisadora e também sobre esse teu tema de pesquisa, tá bem? Te agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom, obrigada, Rodrigo, pelas generosas palavras, tá? Eu gostaria de dizer que eu tenho um grande carinho pela PUC, foi a universidade que me recebeu muito bem, tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, Rodrigo, como pesquisador na área da metodologia, na área da sociologia, e não posso deixar de mencionar, tenho uma profunda admiração pelo trabalho do seu pai, né, o professor Tupi, que foi meu professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e foi meu primeiro professor de Direito Penal, de quem, assim, eu só tenho boas lembranças e boas referências como pessoa e como profissional. Então, gente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória na pesquisa e depois vou apresentar aqui para vocês algumas coisas sobre política legislativa. Então, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comecei a estudar penal ainda na graduação, né, fiz alguns estágios lá no Ministério Público, em escritórios de advocacia, até com o professor Rafael Cantergi, que eu acho que é professor ali da PUC também. Terminando a graduação, mas a URGS, ela não tinha muita tradição no direito penal, ela tinha poucos professores, né, bons, mas poucos professores de direito penal, era uma universidade de uma tradição mais civilista, diferentemente da PUC. Então, quando eu terminei a graduação, eu fiz o processo seletivo para o mestrado do PPG-CRIM e consegui uma bolsa e fiz o mestrado aí na PUC, sob a orientação do professor Fabrício Posebon. E para mim foi algo assim que me acrescentou muito, porque eu tinha uma formação mais dogmática e a PUC tem essa concepção de ciências criminais, né? Uma análise mais interdisciplinar do fenômeno da violência que eu carrego até hoje nas minhas pesquisas. Terminando o mestrado, eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, né? Na área do direito penal também mais dogmático, e fiz o sanduíche do doutorado na Alemanha, na Universidade de Hamburgo. E aí foi meio engraçado, porque o meu doutorado ele tinha uma concepção mais dogmática. Minha ideia era trabalhar com as normas penais em branco e acessoriedade administrativa do direito penal. Né? Minha orientadora foi a professora Helena Lobo, que trabalha bastante com essa intersecção entre o direito penal e o direito administrativo. Porém, eu fiz um curso em Göttingen, na época, na Universidade de Göttingen, tive contato com o professor Sebastian Scherrer, que é da criminologia, e consegui uma carta com ele, uma carta convite para aplicar para a bolsa do DAD. Na época, eu fui fazer o doutorado de sanduíche em Hamburgo. E aí, o que aconteceu? A minha primeira ideia do doutorado era uma ideia bem dogmática, né? Estudar e criar critérios dogmáticos para tentar dar uma interpretação mais conforme a Constituição para as leis penais em branco, principalmente no campo do direito penal econômico e do direito penal ambiental. Mas aí eu chego na Alemanha e o Scherer estuda drogas. Faz muito tempo que ele estuda drogas, que também tem um problema de leis penais em branco, né? Toda a questão da portaria que regulamenta a questão de drogas.
Só é que, analisando o tema do trabalho durante a pesquisa doutoral, eu não tinha como dizer que o problema do direito penal econômico e o problema do direito penal de drogas era o mesmo, né? Porque eu ia estar, né, num afastamento da realidade do direito brasileiro. E aí, eu resolvi, então, fazer a quarta parte da minha tese, que era a contribuição. Eu resolvi dividir ela em várias propostas e fazer algumas propostas em sede de política criminal, outras em sede de direito administrativo e deixar lá no fim a minha contribuição, que era a minha ideia original, trabalhar com os critérios dogmáticos aí mais voltado para o direito penal, econômico e ambiental. E eu lembro até de uma das reuniões de orientação que eu tive com a professora Helena, que ela falou assim, não tem como trabalhar com o direito penal racional com o direito penal do tamanho que ele está. Então, se a gente não passar por algum processo de descriminalização, a gente nunca vai conseguir dar alguma margem de racionalidade. E foi aí, na primeira parte do quarto capítulo da tese, que eu comecei a ter contato com estudos de racionalidade legislativa, porque no meu doutorado, né, que partiu, imagina, foi uma nota de rodapé de um livro da Helena que falava em deslegalização e trabalhava com essa ideia, no caso do direito penal ambiental, de você encontrar uma legislação, né, que tinha, né, o seu conteúdo proibitivo remetido para uma portaria, para uma normativa, uma regulamentação, né, por algo assim, que essas remissões em cadeia, que a gente chama. E aí, quando eu cheguei no final da tese, eu me dei conta que a assessoridade administrativa ela era a ponta do iceberg, de um problema muito maior, que é um problema de falta de racionalidade legislativa. E aí, quando eu fiz a primeira parte do quarto capítulo, trabalhando as questões político-criminais e falando, olha, a questão de drogas eu tenho que resolver aqui, na descriminalização. Não adianta eu querer trabalhar com critérios dogmáticos para a lei de drogas, porque a nossa questão é outra. Eu comecei a me interessar muito pela ideia de política legislativa. E aí eu terminei a tese, né, com o direito administrativo, com os critérios dogmáticos, que era o que eu tinha já mais ou menos em mente, mas eu fiquei com aquilo na cabeça da política legislativa e de tudo que envolve a discussão política legislativa, e que a redação da lei ela é uma parte da política legislativa. Eu escolher que tipo de termo eu vou usar, se eu vou utilizar técnicas de reenvio na hora de criminalizar uma conduta, as causas que me levam a alguns bens jurídicos necessitarem de mais técnicas de reenvio do que outros bens jurídicos, tudo isso passa pela chamada tomada de decisão criminalizadora. Se eu vou criminalizar uma conduta que está fartamente regulada pelo direito administrativo, vai ser muito difícil que eu não precise fazer alguma remissão a todo esse regramento. E aí, se eu tenho como justificativa para regular essa conduta pelo direito administrativo o fato desse bem jurídico ser muito mutante, eu não tenho como não gerar uma lei penal em branco que não transmita segurança jurídica, porque eu tenho uma lei penal em branco, né, que vai ter espaços de complementação, uma regra administrativa que tem como característica e justificativa, né, de ser administrativa a regulação, o fato dela poder ser modificada com mais facilidade. Então, nisso, eu já tinha tido contato com a bibliografia do Dias Ripolés, e quando eu estava na Alemanha estudando com o professor Scherer, eu participei, por indicação do professor Scherer, de 2 congressos, o do European Group e da European Society of Criminology. E eu trabalhava, na época, mais com dogmática, então eu fui com uns trabalhos, assim, que não eram muito criminologia, mas eu fui, né, para participar. E nesse congresso da European Society, eu conheci o Grupo Espanhol de Política Legislativa, que é capitaneado pelo professor Dias Ripolés, e aí eu fui na mesa deles para ver a apresentação de trabalhos. E todos eles estavam falando sobre produção legislativa. E aí eu pensei, eu acho que o problema está aqui, eu acho que não está lá, aonde eu estou olhando, eu acho que eu estou olhando lá para o parafuso da roda direita, e se eu afastar um pouco, eu vejo que o carro todo não está funcionando bem. Aí, nisso, um pouco antes de terminar o doutorado, eu apliquei para uma bolsa da Fundação Carolina para estudar 2 ou 3 meses política legislativa em Málaga, que é a universidade do professor Dias Ripolés. Mas aí, nesse ínterim, eu acabei sendo aprovada no concurso da UFSC,
ganhei a bolsa, fui para Málaga, fiquei um mês em Málaga e tive que voltar para assumir a vaga da UFSC. E aí, nesse mês, eu falei assim, eu vou pegar toda a bibliografia que eu puder e depois, ao longo do ano, eu leio. Acho que até hoje eu não consegui terminar de ler tudo que eu trouxe naquele pendrive. E aí eu comecei a estudar, né? Fiz a bolsa da Fundação Carolina, voltei a assumir o concurso aqui na UFSC, e eu já vinha com essa ideia da política legislativa. E aí eu tinha alguns estudos na área do direito penal econômico, seja pela dogmática, seja pelo tempo que eu advoguei, e aí eu coloquei um projeto de pesquisa aqui na UFSC, que é política legislativa penal e regulação de novos bens jurídicos, para eu poder trabalhar com criminalidade econômica e com o viés da política legislativa. E aí, a partir daí, eu comecei com orientações de PIBIC, né, com verbas do CNPq, a gente começou a fazer vários tipos de pesquisa, e eu também comecei a entrar em contato com outras pesquisadoras, né, pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com isso no Brasil. Então, eu me deparei com o trabalho da Carolina Ferreira, né, do IDP, que trabalha com estudos de impacto legislativo na execução penal, o trabalho da professora Raquel Scalcon, da GV, que fez o doutorado dela na URGS, eu acho que pela orientação do professor Tupi, com a discussão do controle das leis penais pelos seus fins, controle de constitucionalidade das leis penais pelos seus fins, e com o trabalho da Roberta Simões Nascimento, que é professora da UNB, que foi orientanda do Atienza, que é o pesquisador que inspirou o Dias Ripolés, e ela trabalha foi advogada do Senado, hoje trabalha na UNB, e trabalha com perspectivas de reformas da política legislativa e do procedimento legislativo. Então, eu orientei trabalho sobre justificativas das leis penais, e aí eu me deparei com o trabalho da Maíra, lá da GV também, que elas analisaram várias justificativas de leis penais de 88 até 2006, se eu não me engano, e aí chegaram à conclusão de que a gente praticamente não tinha nenhum projeto pela descriminalização. Nisso também o IBCCRIM, né, a gente tinha um departamento de estudos legislativos que hoje eu estou coordenando pelos próximos 2 anos, que a gente transformou no departamento de política legislativa, e hoje tem uma verba do IBCCRIM para advocacy. Então, só acompanhar o trabalho dessa empresa de advocacy já te dá uma ideia da confusão que é o Congresso Nacional em termos de política legislativa. E aí, ano passado, eu ganhei uma verba da Comissão Europeia, de um projeto deles lá de Next Generation, para talentos internacionais em função da requalificação das universidades pela pandemia, e fui de volta para Málaga, a convite do professor Dias, e fiquei o ano todo lá. Eu fui no final de janeiro e voltei agora para o Brasil, no final de fevereiro. E aí, assim, foi um mergulho na política legislativa, né? Foi bem o ano que o professor se aposentou, então um discípulo dele também me ajudou com os papéis, né? Para eu não ficar sem orientador. E a gente organizou o Eurocrim, né, em Málaga, foi em Málaga em 2022, então a gente organizou a mesa de política legislativa, a gente organizou o encontro do grupo espanhol e do grupo europeu de política legislativa, né, eu dei umas aulas no mestrado, na cadeira de política legislativa no mestrado, e aí eu me dei conta desse universo. E aí agora, assim, antes de voltar, eu propus a criação aqui no PPGD da disciplina de política legislativa no mestrado, porque agora eu já estou também na pós-graduação aqui, mas só em sede de mestrado por enquanto, e foi aprovada. Eu ainda não ofereci essa disciplina, esse ano eu ofereci a Direito Penal Econômico, que é a minha outra disciplina aqui, mas para o ano que vem eu quero ver se eu consigo oferecer pela primeira vez a disciplina de política legislativa penal. E aí eu espelhei o índice de temas de estudo do Grupo Europeu de Política Legislativa nessa disciplina. Então, passa por influência de normativas internacionais, que é algo que a gente tem bem marcado, seja na política de drogas, seja na política de crimes econômicos, passa pela ideia do lobby, que eu estou orientando agora uma dissertação sobre isso, quais são os limites do lobby, qual que é a regulação do lobby, quem que pode atuar nessas agências, passa pela questão de estudos estudos empíricos de impacto legislativo prévios e posteriores, que é algo que a gente praticamente não tem no Brasil. Então, a gente fez alguns eventos que foram mesas redondas de debate, isso pelo IBCCRIM, que quando eu estava no departamento, mas ainda não coordenava, e aí a gente discutiu
com o pessoal, com funcionários do Congresso, né? A gente trouxe eles e fez mesas redondas abertas ao público para que eles nos digam quais são as funções de cada um desses órgãos. Então, a gente falou com o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, a gente falou com o pessoal da Consultoria Legislativa, a gente fez uma sobre estudos de impacto, e é assim, o que tem de dados não compilados a respeito disso é uma loucura, assim. Na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, eu fiz várias perguntas, assim, vocês têm dados a respeito de quais projetos são alterados quando passam pela Comissão de Constituição e Justiça, de onde que são feitas essas alterações, tem dados a respeito de como os projetos entram e como os projetos saem, qual que é o período de tempo que mais ou menos alguns projetos levam para ser aprovados, e a métrica, né, técnica dentro dessa área, ela é muito difícil de ser feita, porque é um ambiente eminentemente político. Então, é muito difícil de você utilizar critérios científicos num ambiente que tem a sua própria velocidade e as suas próprias influências. Então, além das pesquisas mais genéricas que eu fiz com os meus PBICs aqui, a respeito, por exemplo, né, de justificativas, né, de teria como mudar o regimento interno para a questão de justificativas, agora a gente começou a fazer estudos também a respeito de projetos legislativos específicos. Então, eu fiz um estudo, eu já vou falar dos estudos que eu fiz em Málaga, mas a gente fez um estudo sobre aquela lei da violência psicológica contra a mulher, né, e da violência política contra a mulher, que foram aprovadas agora recentemente, e, por exemplo, as consultas públicas dessa legislação tiveram em torno de 70 a 80 participantes, gente, a título de Brasil, né? Às vezes a gente recebe da advocacy, tem uma audiência pública, querem convocar experts, e eu falei esses dias para eles, eu falei, essa audiência tem tudo menos, é tudo menos pública, porque você não fica sabendo, né? Às vezes é algum link, alguma coisa lá no Congresso que mesmo a gente que estuda não tem um manejo tão grande para lidar. E aí, nesse período que eu estava em Málaga, eu fiz 2 artigos, né, que estão submetidos a periódicos internacionais, os 2 sobre política legislativa. Um deles é sobre a lei de lavagem de dinheiro, então eu comparo, né, em termos de métrica, as 2 legislações, o período que elas levaram para ser aprovadas, as regulações que foram surgindo na América Latina e nos países próximos, ou mesmo nos Estados Unidos, no mesmo período em que essas legislações foram feitas, os partidos políticos que propuseram a maior parte das mudanças nessa legislação, as emendas que foram feitas para agravar ou para atenuar a situação do réu, são dados que são muito interessantes, até para a gente conseguir mapear, né? Tem um artigo do professor Rodrigo e do Marcelo Campos, que eu também utilizei bastante, sobre a discussão a respeito de se partidos de direita ou partidos de esquerda têm atuação diferente em termos de política criminal, e aí até uma discussão conceitual, Rodrigo, que eu acho interessante a respeito de diferenciar qual que é o limite da política criminal e da política legislativa. Se a política legislativa ela está totalmente dentro da política criminal, ou se ela faz uma intersecção com a política criminal, né? Se a gente lê 20 livros de direito penal, a gente vai ter 20 concepções diferentes do que é política criminal. Mas eu gosto de trabalhar com a intersecção entre as duas, porque a política legislativa ela também vai ter um pezinho lá naquela ideia de ciência da legislação, da diferenciação entre o que foi justnaturalismo, o que foi positivismo jurídico, quando que a gente parou de olhar para a produção legislativa e começou a olhar para o intérprete, né? E aí a gente tem várias pesquisas sobre jurisprudência e a gente praticamente não usa o termo legisprudência, né? Que é o termo que se utiliza nas pesquisas mais focadas à produção legislativa. Aí, bom, os 2 artigos que eu falei, né? O primeiro é esse sobre as 2 leis de lavagem de dinheiro, e o outro, que é um artigo que eu gostei bastante de escrever, eu escrevi ele em espanhol, ele está também submetido lá a alguma revista para ser publicado, e esse foi revisado pelo próprio Dias Ripolés, que é um artigo em que eu sempre escuto, né, se falar dessa ideia de que a gente teve um aumento da criminalização da economia no Brasil. E eu pensei, eu quero tentar provar isso com dados empíricos. E aí eu fiz uma pesquisa de 88, né? Meu marco temporal foi de 88 até 2021,
toda a legislação penal aprovada nesse período que tinha como bem jurídico protegido a economia, né, e os bens jurídicos relacionados. Então, eu traço um conceito do bem jurídico econômico, né, no caso eu abranjo, por exemplo, crimes ambientais, né, mas não abranjo crimes contra a administração pública, isso está justificado no artigo. Faço análise, né, construo a tabela a respeito da legislação aprovada e analiso toda essa legislação, uma por uma. E aí depois eu construo dados a respeito de quais legislações, se eu comparar com o todo das legislações aprovadas, quais que versavam sobre economia. Depois, dentre as que versavam sobre economia, quais que pioraram a situação do réu, ou seja, que criaram tipos, aumentaram penas ou endureceram o procedimento em geral, e depois quais que foram aprovadas em governos tidos mais como de direita e tidos mais como de esquerda. E esse último ponto eu chego à mesma conclusão que você, Rodrigo, que não tem diferença nenhuma, né? Que é praticamente 50%, 50% da legislação que criminaliza, né, a economia que é aprovada em um e em outro governo. E especificamente sobre o Dias Ripolés, gente, eu sou suspeita para falar dele, porque eu acho ele um cara, assim, genial, além de ser muito gente boa também, né, lá de conviver, agora ele está aposentado, está morando em Saragoça, e a grande teoria dele a respeito da política legislativa é a ideia das racionalidades, né? O Dias tem também um artigo, eu traduzi 2 artigos dele, um saiu pelo IDP e o outro, que é o que eu mais gosto, eu acho que vai sair pela REC, eu mandei para a REC, que ele critica muito o Roxin e a utilização de uma dogmática que não trabalha conceitos político-criminais, né? Ele diz que a gente trabalha, né? A gente tem esse isolamento da dogmática e a gente trabalha com a política criminal, que eu acho que é uma crítica também que o pessoal da criminologia já faz há muito tempo. Essa nossa ideia da dogmática de isolar disciplinas empíricas, como é o caso da criminologia, como é o caso da política criminal. E aí a gente fica cada vez mais longe da realidade nas nossas construções dogmáticas. Então, o Dias Ripolés, ele parte da obra do Manuel Atienza, que é um cara da filosofia do direito. E ele tem um livrinho de 97 que ele trabalha as chamadas racionalidades da legislação. Então, ele trabalha a racionalidade linguística, jurídico-formal, teleológica, pragmática e ética. E depois o professor Dias Ripolés, com base na obra do Atienza, ele faz uma construção dessas mesmas racionalidades aplicadas à legislação penal, especificamente. E aí ele inverte, né? Ele trabalha primeiro a ética, depois teleológica, pragmática, jurídico-formal e depois linguística, né? Enfim, e com várias outras contribuições a partir dessa teoria. E aí ele enfrenta, né, alguns, assim, são milhares de problemas, né, para trabalhar com esse objeto de pesquisa. Primeiro que é um objeto interdisciplinar por natureza, porque a depender da matéria que você vai regular pela legislação, por exemplo, agora está essa discussão ali do PL das fake news, que era uma discussão que eu também estava acompanhando pelo departamento do IBCCRIM. Você não tem como trabalhar com isso sem conversar com pessoas que entendam de regulação digital, de plataformas, senão você faz uma legislação fadada a entrar em vigor já defasada, né? Aí, os dispositivos penais dessa legislação, eles estão para serem inseridos no último minuto. A gente foi despachar com o Orlando, se eu não me engano, que era o deputado que está com esse PL embaixo do braço. E outro PL que está, assim, também na cara do gol é da questão dos atos terroristas, que acabou ganhando repercussão depois dos atos do dia 8 de janeiro, que está com o Cajuru, se eu não me engano, que a gente também foi despachar com ele, com a assessoria dele. Então, é uma área que ela é interdisciplinar, você pode trabalhar com as mais diversas metodologias, mas você não pode abrir mão da metodologia empírica se você quer fazer política legislativa de forma racional. Esse é o conceito do Dias Ripolés de racionalidade legislativa. É uma legislação que está voltada para a realidade que ela visa a regular. Para ele, qualquer legislação que não respeite esse critério, ela não é uma legislação racional. Você tem que resolver questões de fundo
né, por exemplo, um mandato democrático dos parlamentares. Essa é uma das grandes questões da política legislativa, que todas as vezes eles levantam essa bandeira, dizem, não, nós fomos eleitos para fazer legislação, o que vocês, cientistas, né, acadêmicos, estão fazendo aqui? Né? Vocês não têm autorização democrática para querer né, modificar o processo legislativo. E essa foi uma discussão que eu tive com o professor Dias Hippolyte sobre esse tema, porque ele disse, não, quem é titular do direito de legislar são os parlamentares eleitos pelo povo. Então, nós da academia temos que ir até a população, convencê-los dos nossos projetos, das nossas ideias de segurança pública. Eu falei, bom, no Brasil nós somos fadados ao fracasso, mas a gente tenta, né? A gente tem que tentar encontrar um espaço em que a academia possa conversar com a política legislativa. Então, eu orientei um PIBIC aqui em que a gente mapeou projetos no Congresso que também visam a implementar análises legislativas. Então, tinha um projeto que falava em análise de políticas públicas e tinha um conceito de política pública que se poderia trabalhar uma abrangência da política criminal, né? Falava em resolução de um problema coletivo, então, como um problema de segurança pública. Teve recentemente também uma alteração por uma emenda constitucional, se eu não me engano, no artigo 37 da Constituição, mas teria que conferir, que fala sobre que as políticas públicas devem ser sujeitas a análises, né? Então, tem aquele famoso PL 4373 de 2016, né, que é a chamada Lei de Responsabilidade Político-Criminal, que é o PL, né, dos sonhos, né, que é o PL que traz a constituição, né, de uma comissão composta, né, por acadêmicos, por membros do MP, por advogados, por juízes, né, que estaria aí que seria responsável por analisar os efeitos de projetos de lei que poderiam acarretar aumentos de penas, né, ou aumentos do encarceramento na área penal. Dentro do sistema, a gente tem o decreto 9191, que é um decreto que traz regulamentações a respeito de como deve ser feita legislações, mas ele, se eu não me engano, não, ele é recortado só para membros do executivo, para projetos propostos por ministros de Estado. E aí, sobre a área penal, ele tem um questionáriozinho bem interessante a respeito disso, que fala, né, se essa área não podia ter sido regulada por outra matéria, se ele endurece a punição, que leis penais em branco devem ser evitadas. Então, a gente tem algumas coisas que já estão no sistema. Tem um manual, se eu não me engano, que é do Gilmar Mendes também, que eu tive contato sobre produção legislativa. Então, assim, a gente tem já alguma produção esparsa, né, nessa ideia de legística, da ciência da legislação, mas não deixa de ser uma retomada de interesse, né? Porque por muito tempo a gente, e essa também é uma das críticas do Dias Hippolyte, a gente tomou a legislação como se fosse um ato pronto, né? Um ato já, né? A única coisa que a gente pode fazer é pegar essa legislação e ficar lá no STF brigando para anular, para invalidar algum artigo. Então, a nossa ideia é, de fato, dar um passo atrás e começar a acompanhar o processo legislativo desde a sua origem. Então, eu também me lembro, quando eu estava na graduação, eu fui aluno do professor Saulo de Carvalho, e eu lembro que um dia eu perguntei para ele, imaginando aquela inocência que só um aluno da graduação pode ter, qual que é a participação que a gente aqui na universidade, com todas essas discussões sobre garantismo, sobre minimalismo, a gente tem. Eu trabalhava no MP, na época, fazia estágio no MP. A gente tem na prática do processo penal, porque eu via o processo lá no MP e sim, né, eles atropelavam as coisas que a gente falava em sala de aula, eles nem consideravam, né? E aí o Saulo ficou me olhando, acho que ele pensou assim, o que eu vou dizer para essa criatura? E eu vejo hoje, gente, na política legislativa, uma área em que isso seria viável, porque é uma área em que a gente tem como estabelecer um debate mais plural, né? Um debate mais democrático. A gente tem como, né, por meio dessa possibilidade de regulamentação do lobby, ou o que for, possibilitar uma participação maior da academia, e eu falo não só do direito, né, das ciências sociais,
da ciência política. Então, a gente vê, às vezes, os PPGDs com trabalhos muito bons nessas outras áreas que mapeiam fenômenos de violência, às vezes trabalhos que são feitos por bolsistas, como bolsas CAPES, como bolsas CNPq, e que mapeiam fenômenos de violência, e a gente vê a produção legislativa que não acompanha, né, que não tem, parece que não tem um contato com esses dados, e ainda uma legislação que, quando tem justificativa, porque às vezes nem isso tem, quando tem justificativa, não trabalha minimamente com dados de violência, ou refere dados, às vezes, sem apontar a fonte desses dados, ou dados ultrapassados, ou dados que não se referem à área em que essa legislação vai incidir, né? Então, assim, eu vejo até um momento, uma possibilidade de se aproveitar melhor tudo de qualidade que se é produzido na academia, na pós-graduação, em termos de mapeamento de dados de violência, né? Então, tu ter uma legislação que tem uma justificativa, né, passando bem brevemente pelas racionalidades, então, a ética seria mais os valores que são tutelados por essa legislação, né? O Dias Cipolletti fala em acordos da sociedade e ele divide, né, em princípios de sanção, princípios de responsabilidade, que seriam valores éticos que estariam como pressuposto dessa legislação penal. Segundo ele me disse um dia, um dos órgãos que seria responsável, né? Porque quando a gente fala em racionalidade legislativa, a gente tem a parte teórica e tem a questão das ferramentas, né? Que ferramentas no processo legislativo a gente vai utilizar para poder fiscalizar, entre aspas, o cumprimento dessas racionalidades. E ele falou muito da Comissão de Constituição e Justiça, que deveria fiscalizar esse tipo de racionalidade. A teleológica, pessoal, muito trabalho da Raquel Scalcon, né? As finalidades dessa legislação. Então, o que eu estou querendo alcançar por meio dessa legislação, né? Isso tem que estar na justificativa, muito além de discussão de teorias de função da pena, né? De prevenção geral negativa, que é o que justifica 90% da nossa legislação. Pragmática, pessoal, né? Estrutura. Eu tenho como implementar essa legislação, colocar essa legislação em vigor, né? Ou eu tenho, que nem o caso lá do juiz das garantias, que eu tenho toda uma reforma de processo penal que tem como núcleo, né, o juiz das garantias, e aí eu suspendo ele por alegação de que eu não tenho orçamento, e a partir daí isso nunca mais é colocado em pauta, né? Jurídico formal, a adequação dessa norma às demais disposições que já estão no sistema, né? A Constituição, a outros regramentos penais, a questões de direito internacional. Semana passada foi internalizada a Convenção de Budapeste, por exemplo, que vai que quer regular ali a ideia dos crimes cibernéticos, tudo isso, para uma legislação já não chegar no sistema incompatível com as outras regras, como aconteceu várias vezes, por exemplo, com a lei dos crimes hediondos, né? E por a linguística, né, que é a possibilidade de comunicação, né, o Dias Cipolletti trabalha muito com o Habermas, a ideia de comunicação, essa legislação que consegue, né, comunicar a sua mensagem, né, aos seus destinatários, né, não só aos estudiosos do direito penal. E o problema das leis penais em branco e da assessoriedade administrativa, ele passa por tudo isso, né? Ele passa, tem um livro de um orientando do Dias Cipolletti, que é o Pepe Becerra, que foi inclusive quem assinou meus documentos lá em Málaga, porque o Dias ia se aposentar, que é a tomada de decisão política criminal. Então, assim, ele passa por essa questão, estudos de impacto de gênero, né? Na Espanha tem os estudos de impacto de gênero que acompanham alguns procedimentos legislativos, né? Além dos estudos de impacto gerais. Então, passa pela ideia do que eu vou criminalizar, dos valores, dos bens jurídicos que eu vou tutelar, passa pela ideia do que eu quero alcançar com essa legislação, por que eu quero criminalizar, né, um mero descumprimento de um dever de relevante valor ambiental, né, o que eu quero alcançar com essa criminalização. E vejam, uma lei que não tem justificativa, ou que não tem uma justificativa coerente, ela é uma lei que eu não consigo de maneira nenhuma controlar os seus efeitos. Eu não consigo chegar para o deputado, para o senador e dizer assim, olha, essa legislação aqui não está servindo para nada. Porque muitas vezes, né, essa legislação ela só serviu para manter o cara na mídia.
e para manter o cara no debate, como é a questão da minoridade penal, que volta e meia surge, também é um cuidado que a gente tem que ter em política legislativa para acabar não dando vida a esse tipo de projeto. Quando você começa, né, a estudar esse tipo de projeto, você também tem que ver o que está arquivado, que a gente dá graças a Deus que foi arquivado, a gente tem que tentar não mexer para não trazer isso de volta para o debate, né? Pragmática, né? Então, se eu tenho estrutura, né, muitas vezes até em questões de gênero, eu tenho produção de muita legislação e não tenho estrutura para fiscalizar o cumprimento, por exemplo, de medidas protetivas, que é uma das queixas que grande parte das mulheres faz, né? Então, agora tem a criminalização das medidas protetivas, eu tive uma solução normativa do que deveria também ser uma solução estrutural em termos de implementação dessa lei. Como, né, eu vou compatibilizar, então, eu tenho leis em branco que são constitucionais, que são inconstitucionais, né, eu posso ter essas leis penais em branco no sistema, e lá, por fim, algumas dos meus critérios dogmáticos, lá do final da minha tese, que eu consigo colocar na racionalidade linguística, né, ou até na jurídico formal, mas mais na linguística, que é, né, eu não ter, eu ler a lei, eu não consigo entender essa legislação, porque o conteúdo proibitivo dela está remetido a outras áreas do direito, né? Que é também um fenômeno que a gente tem em outros tipos, por exemplo, quando eu falo em assessoriedade administrativa, na verdade, na minha tese eu trabalho com várias maneiras de reenvio, né? Tipos abertos, assessoriedade do ato, elementos normativos do tipo, né? O próprio crime culposo, o próprio crime omissivo, ele muitas vezes tem aquele livro da Elo, da Heloísa Estelita, que trabalha com omissão, em que ela fala que muitas vezes o dever da omissão também está fora do direito penal. Então, tudo isso, todas essas etapas, elas são relevantes. Não adianta a gente só pegar a legislação pronta e dizer, nossa, essa legislação é problemática. A gente tem que passar por todos os degraus, né? Fase pré-legislativa, fase legislativa, fase pós-legislativa, que trouxeram essas condutas e criminalizadas dessa maneira para dentro do nosso sistema. Então, 7:55, vou deixar uns minutinhos para as perguntas. Obrigada, Rodrigo, te devolvo a palavra. Tá ótimo, Chiavelli, eu que te agradeço. Acho que deu, né, nesse pouco tempo, mas com tanta informação para ter um panorama, né, dessa temática. Na verdade, assim, a Chiavelli tem essa trajetória, na verdade, o que enriquece muito, né, e o que deu a ela todas essas possibilidades em termos teóricos é justamente o fato de que, a partir da dissertação e da tese, ela tem aí uma agenda de pesquisa, né? Então, ela foi agregando questões, ela foi vendo como olhar para o tema a partir de outros pontos de vista. E hoje, bem, o tema da produção legislativa é um tema que realmente ele tem ganhado muita importância. Ele conecta a produção acadêmica com a advocacy, né, com esse debate que pode ser alguma coisa muito concreta quando se consegue fazer o diálogo no parlamento, né, e mesmo no governo, a respeito de todas essas dimensões da racionalidade legislativa. E, nesse sentido, essa produção do Atienza e depois do Ripollet, eu tive contato com eles lá em 2006, 2007, quando a Lei Maria da Penha foi elaborada, e olhei para a Lei Maria da Penha a partir deles, né? Então, acho que ficou algo que até hoje ainda tem justamente essas várias dimensões aí que podem ser, de alguma forma, desenvolvidas num viés mais sociológico, mais filosófico, mais dogmático, mais criminológico. Então, é o que acaba produzindo, né, que é a velha possibilidade até de um grupo de pesquisa ou de várias redes de pesquisa que acabam se conectando, justamente porque é uma área, na verdade, de pesquisa hoje muito interessante, muito atual, né? Então, queria te agradecer por ter apresentado, né? Eu também não sabia como é que tu estava conectada aí com essa discussão hoje no âmbito do IBCCRIM, por exemplo, né? E essas instituições como o IBCCRIM têm um papel muito importante nisso. Eu tenho hoje um contato maior via Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então todos os projetos de segurança pública em termos legislativos, o Fórum acompanha, de alguma maneira o Fórum influencia, discute, né? Num país como o nosso, que realmente tem um parlamento muito fragmentado, com muitos partidos, né? Que tem vivido aí sob esse sistema do presidencialismo de coalizão. Então, na verdade, não é tanto, né, que não haja diferença entre esquerda e direita em matéria de legislação penal,
talvez especialmente do ponto de vista dos bens jurídicos, né? Então, se um governo é de esquerda, ele vai priorizar algumas coisas, se é de direita, vai priorizar outras, mas, de fato, o caminho que se busca é sempre o mesmo, né? Que é o da criminalização, do endurecimento penal, e em matéria procedimental, na verdade, o debate é muito raso, né? Em termos de, bem, quais são as reformas que poderiam tornar o sistema brasileiro mais ágil, mais democrático, né, menos inquisitorial e todo o resto, né? Então, realmente, é um tema que dá muito pano para manga, tem vários vieses aí. E para finalizar, eu sei que tu está já podendo finalizar para poder dar a tua aula, mas eu queria apenas que tu nos desse uma notícia de como é que estão as coisas aí na UFSC, porque é uma instituição que é uma referência, muita gente fez os seus doutorados aí, na época lá dos anos 80, 90, direito alternativo, né? Então, apenas dizer para nós como é que está hoje o programa de direito aí da UFSC, quais são os temas e as linhas de pesquisa que estão mais desenvolvidas. Sim. Bom, Rodrigo, concordo contigo sobre essa questão da análise da esquerda e da direita. Infelizmente, é difícil mapear num país como o nosso, inclusive porque a força do presidente do Congresso é muito grande, inclusive para pautar um processo e outro. Então, claro, a gente faz essa conexão mais com o chefe do executivo, mas a gente sabe que na prática tem muito, muito mais do que o que discutir. Então, o nosso programa, eu entrei no final de 2021, fiquei um ano fora e voltei agora. E estou na comissão de credenciamento, porque sabe como é que é comissão em órgão público? Se você não correu o suficiente, você para dentro de todas, que nem diz um colega meu aqui na UFSC. Então, hoje a gente tem bastante linhas mais ligadas a direito ambiental, tá? E direito civil, e no penal nós temos 3 professores. Eu, que trabalho com política legislativa e direito penal econômico, tenho essas 2 linhas, né? Então, eu trabalho com assessoridade tanto no penal econômico quanto na política legislativa, mas com, né, todos os outros temas que envolvem essas 2 áreas. Tem a professora que eu acho que você deve conhecer, Marília Denardim Budó, que é uma criminóloga muito respeitada, né? Eu também me dou muito bem com ela. Ela trabalha com criminologia, com perspectivas do sul global, trabalha com metodologias empíricas e ela trabalha muito com a chamada criminologia verde. Então, a gente conversa nesse sentido. Eu trabalho com a regulação penal do bem jurídico meio ambiente, a gente até publicou os 2 artigos juntas, e ela trabalha muito com a perspectiva do dano social. Ela fez uma pesquisa empírica com a questão do amianto, ela tem um grupo de estudo sobre isso, então ela está no mestrado e no doutorado e foi orientada da Vera, aqui na UFSC. Então, ela segue bem essa escola mais crítica, né? Eu também sou uma pessoa bastante crítica, mas ela vem dessa escola da Vera, né? E nós temos o professor Cláudio Macedo, que trabalha com direito penal internacional e trabalha mais nessa linha. Então, a minha pesquisa é mais próxima da pesquisa da Marília, né? Não que a gente não possa dialogar com o penal internacional também na política legislativa, como a gente mencionou, seja pela questão de drogas, seja pela questão econômica, mas aqui a ideia do meio ambiente tem a professora Letícia também, que trabalha há bastante tempo também com o direito penal ambiental, o direito ambiental, no caso, não penal. Eu acho que aqui em Santa Catarina é um estado que tem bastante interesse na questão ambiental, por ser um estado, né, também que tem bastante zonas de preservação e tudo isso. Então, tenho bastantes professores aqui que trabalham focados nessa linha. O nosso programa é CAP 6 aqui, e a gente tem uma revista que é Qualizar, que é a revista Sequência. Eu até não estou trabalhando na revista, então não sei com que pernas ela anda, mas acredito que deve estar CAP 6 ainda. E, enfim, são todos muito bem-vindos aqui a interagir com a gente, com o nosso programa, né? A gente pode pensar eventos conjuntos, a universidade e o IBCCRIM, até onde eu mando no IBCCRIM, que não é muito, né? Mas lá no meu departamento e aqui na UFSC estão sempre de portas abertas, assim. Eu acho que esse caminho da gente trabalhar com dados empíricos, ele passa muito pela ideia de pensar novas metodologias no estudo do direito penal, assim. Eu tenho olhado com bastante resistência para pesquisas só de revisão bibliográfica e só dogmáticas, né? Que era algo que eu fazia também há um tempo atrás, assim, porque às vezes gera um artigo que até a mudança dos paradigmas da CAPES e do MEC na avaliação dos programas, eles não querem mais quantidade, eles querem impacto, né? Eles querem bons produtos, né, que gerem impacto. Então, isso para quem é pesquisador sério, isso é muito bom, né? Porque a gente não quer mais aqueles
20 artigos em coautoria publicados em livros e revistas que ninguém vai ler. É melhor a gente ter tempo, né, e ter verba para fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa que colete dados empíricos e que a gente consiga, então, cada vez mais dialogar, seja pela pesquisa, seja pela extensão, eu acho, com as necessidades da sociedade. Tá ótimo, Chiavelli, eu vou te liberar então, mas te agradeço muito, né? Acho que foi muito bom, acho que desse contato eu também quero que isso gere aí outras possibilidades também de diálogo e interação entre a tua produção e o nosso grupo de pesquisa aqui em Porto Alegre, na PUC, mas eu vou te deixar então ir para a tua aula e aí peço que os alunos permaneçam aqui para mais alguma discussão, tá bem? Tá bem, eu vou deixar meu e-mail aqui, Rodrigo, na no chat, tá, gente? Me desculpem mesmo, eu tenho que dar uma aula de penas e medidas de segurança agora, das 8h20 até às 10. Vou ter que sair correndo. Foi um prazer, gente. Um beijo. Um beijo, um abraço, até mais, muito obrigado. Então, gente, além dessa apresentação da Chiavelli, eu deixei o artigo dela na Revista de Estudos Criminais no Moodle, para vocês darem uma olhada, podem fazer isso agora em seguida, quando terminar a nossa aula, porque, de fato, é uma área de pesquisa muito pouco trabalhada, mas muito importante e que, de fato, pode ter um impacto muito grande no aperfeiçoamento da produção legislativa e como isso pode repercutir também nas decisões judiciais e na prática aí do sistema penal, que é um âmbito realmente que foi deixado em segundo plano durante muito tempo, né? Mas que a gente percebe que tem consequências muito grandes, né, em termos de aplicação do direito penal, né? E tem todas essas dimensões, né? A Chiavelli falou ali do meu artigo com o Marcelo Campos. O Marcelo fez o mestrado em ciência política, depois fez o doutorado em sociologia, mas é um artigo justamente que pega esse viés da ciência política para olhar para essa produção legislativa de 88 até 2006, analisando quem é o proponente da matéria, qual é o partido, né, qual era o governo, e assim por diante. Então, faz uma série de cruzamentos de dados estatísticos sobre produção legislativa e essas características, né, do período, da própria lei, né, para fazer, então, algumas interpretações aí a respeito de como essas tendências de política criminal acabam se expressando concretamente. Mas uma coisa que é sempre muito importante, primeiro, é que o peso do Ministério da Justiça na produção legislativa em matéria penal é muito grande, né? Geralmente as proposições que são aprovadas são aquelas que vêm do Ministério da Justiça nos diversos governos, desde o FHC, Lula, né? Depois no próprio governo Bolsonaro, o chamado pacote anticrime, né, apresentado pelo ministro Sérgio Moro na época. Então, o papel do ministro da Justiça na articulação dessas propostas é sempre muito grande, né? Mas como a Chiavelli destacou também, tem crescido aí o peso da presidência da Câmara, especialmente, né, mas também do Senado, na medida que nos últimos anos tem realmente aumentado o poder, tanto na definição da pauta quanto no encaminhamento dessa agenda de reformas legais, o peso da presidência da mesa, né, tanto numa casa quanto na outra, muito mais até do que as lideranças partidárias, que anteriormente tinham mais peso, mas ultimamente têm perdido um pouco essa importância, né? Dito isso, pessoal, eu queria então, fechando aí esse ponto, né? Infelizmente não deu para discutir com a Chiavelli, vocês viram que ela tem um conhecimento muito amplo, né? E uma rede muito grande, né? Que vai para a Alemanha, Espanha, todos os lugares aí onde ela teve algum contato e alguma incorporação dessa produção na produção dela, né? E acho que isso mostra, né? Vejam, ela tem uma trajetória aí de 10 anos como mestranda, doutoranda, e hoje é professora na UFSC, mas ela constituiu aí, de fato, uma agenda de pesquisa, né? E para isso, evidentemente, que foi muito importante essa saída dela para outros países, né? Para a Alemanha, para a Espanha, países importantes do ponto de vista desse debate especificamente que ela queria fazer. E nós temos hoje essa possibilidade, né? A PUC é uma das instituições hoje vinculadas ao chamado CAPES-Print, que é o financiamento que a CAPES coloca justamente nesse âmbito aí da internacionalização, ou seja, especialmente bolsas, né, de doutorado sanduíche, para fazer uma parte do doutorado no exterior, com um supervisor que é um professor de uma instituição estrangeira,
e também para professores visitantes, né, e etc., né? Então, vale a pena, né, especialmente no doutorado, essa é uma oportunidade que não dá para perder, mas isso se constrói já a partir do mestrado, né, do tema de pesquisa e dessa abertura para pensar sobre o tema a partir de várias perspectivas, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante da fala dela é justamente essa questão de que cada vez mais as agências de fomento, especialmente a CAPES, que é quem faz a avaliação dos programas de pós-graduação, tem olhado para a questão do impacto social dessa produção. Então, agora, ultimamente, nós temos, inclusive, feito uma série de reuniões e de alinhamentos da Pró-Reitoria de Pesquisa da PUC com os programas de pós-graduação, para que os relatórios dos programas e também o credenciamento dos professores esteja muito mais vinculado à questão qualitativa do que à questão quantitativa. Então, eles não querem mais saber se a gente publicou 10, 20 ou 30 artigos. Eles querem saber quais são os mais importantes e qual é o impacto deles, qual é a relação deles com a linha de pesquisa em que o professor está situado, com o grupo de pesquisa que ele coordena, e qual é o impacto dessa produção também em termos, inclusive, de citações, né? Ou seja, de circulação desse material entre outros pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Então, são algumas lições, eu acho que a trajetória da Chiavelli também nos traz, né? Ela é uma pesquisadora muito jovem, né? Já muito dentro desse esquema todo, né? De uma produção acadêmica que vai sendo avaliada periodicamente, né? Tanto é que ela saiu da URGS, onde ela fez a graduação dela, para vir para a PUC, porque em termos de ciências criminais era onde e é onde, de fato, essa produção acontece, né? Em nível nacional hoje, o nosso programa continua sendo uma grande referência, né? As pessoas vêm de vários lugares do país para cá por isso, justamente, e a partir dessa plataforma, digamos assim, ela então foi para a USP fazer doutorado, foi para o exterior, né, fazer estágios de pesquisa e acabou então conseguindo rapidamente essa inserção como professora numa universidade federal, que é uma das mais importantes aí, em termos, inclusive, da área do direito, um programa nota 6, né, que tem já toda uma história, né, e muita gente fez os seus doutorados lá no programa da Federal de Santa Catarina. Certo, gente? Para finalizar, eu queria, né, antes de abrir para ver se você tem alguma pergunta, apenas lembrar que agora encerramos essa etapa da nossa disciplina com esses convidados externos. Tivemos vários, né, cada um deles falando sobre um tema onde desenvolve as suas pesquisas, como o Fábio Sais Silva, a Marcele Cipriani, agora a Chiavelli. Acho que isso enriqueceu, porque mostrou para vocês, né, alguns pesquisadores de ponta em certos temas, onde especialmente essa conexão entre a pesquisa dogmática e a pesquisa empírica, ela permitiu um salto à frente em termos de produção de conhecimento. Acho que isso também é uma coisa a ser destacada na fala da Chiavelli, em outras falas que também precederam a dela. E a partir de agora, então, nós vamos ter mais 2 aulas que serão minhas, onde eu farei 2 aulas expositivas sobre temáticas que estão lá no programa para vocês darem uma olhada também, né? Eu vou colocar material disponível no Moodle também para vocês se prepararem para esses 2 encontros que serão os das 2 próximas semanas, e a partir dali as apresentações dos seminários em que vocês vão apresentar os projetos de pesquisa já alinhados com os orientadores e já formatados dentro daquilo que foi pedido para vocês, né? Do PowerPoint ou do Canvas ou de qualquer outro programa de apresentação de slides que vocês vão postar também ali no Moodle, né, antes do final do semestre, para a avaliação, então, na disciplina, certo? Eu vi que a Lara fez uma pergunta ali que era se precisa mandar a presença pelo chat. Se puderem fazer isso, tá? Eu agradeço, então, que vocês coloquem os nomes ali no chat para que eu possa fazer, então, o recolhimento das presenças. E é isso, gente. Então, eu abro, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa fazer isso a partir de agora. Professor, só uma dúvida. João aqui. Pode falar, João. Tá, tudo bem. O senhor poderia colocar no Moodle também as datas certinhas das apresentações? O senhor citou na última aula, só queria confirmar aí.
Sim, João, eu poderia, tá? Na verdade, aquilo foi falado em aula e depois realmente não foi divulgado, digamos assim, por escrito, e eu também não anotei. Na verdade, tem a gravação ali. Alguém de vocês, por acaso, anotou a ordem das apresentações? Eu anotei só a minha, professor. Porque a ordem alfabética são em torno de 5 alunos por aula, mas, claro, pode ter alguma dúvida ali sobre onde é que é o corte de uma aula para outra. Então, eu vou tentar resgatar isso. Se não me engano, isso está na aula que foi o Fábio Sais Silva que deu, e no final nós fizemos essa organização. Vocês lembram se foi isso mesmo? Acho que foi na próxima aula, acho que não foi na dele. Eu Na acho seguinte, que foi na da aula Marcele, eu acho que foi na seguinte. Isso. da Marcele Cipriani, ok. Porque aí eu tenho como resgatar ainda lá essa gravação e daí publico para vocês ali no Moodle, com certeza. Faltam ainda 21 dias, né, para o início das apresentações, então eu vou fazer isso e coloco para vocês, mas lembrando que para a primeira já tem ali os 5 primeiros em ordem alfabética, né? Então isso não vai ter alteração. Tá bom, obrigado, professor. Foi na aula do dia 18. Que foi qual aula, Natália, tu lembra? Não. Tá, mas eu vejo Mas eu isso, então. acho que foi essa que a gente falou. A da Marcele, ok. A da Marcele, eu acho que foi do da dia Marcele. 18, ok. 18, uhum. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Lara está esclarecida. Ok. Ah, tá, era só a dúvida da chamada, né? Mais alguma questão? Bem, eu vou finalizar então, gente. Hoje foi mais curto aí pela questão dos horários da Chiavelli, mas acho que foi muito rico, né? Eu acho que o conteúdo que ela apresentou foi muito rico, e aí eu convido vocês a lerem o texto que eu deixei ali, é um texto da Revista de Estudos Criminais, não é muito longo, mas aí vocês podem ter uma ideia mais concreta do tipo de pesquisa que ela desenvolve e de como essa temática da produção legislativa em matéria penal, ela é uma temática que pode ser desenvolvida aí por vários aspectos, né? E ali nesse artigo tem alguma base em termos de bibliografia que ela utilizou para esses estudos que ela tem desenvolvido, tá certo? Ok, gente, então vamos finalizar por aqui. Todos colocaram seus nomes? Ok, então é isso. Boa noite, Rodrigo, pessoal. Sim, eu só fale, queria... Lara. Eu lembrei agora, são 15 minutos por apresentação, né? 15 minutos. Obrigada. Ok, gente, obrigado, boa noite. Boa noite.